Boa noite, meus amigos da Rede Atitude Positiva. Estamos no ar com mais um Fórum Atitude Positiva, 37ª edição, para discutir esta falsa sensação de que a pandemia acabou. Está por aí, muita coisa voltando ao normal. A CBF hoje liberou o público de volta nos estádios de futebol, muitos eventos já estão acontecendo. A gente sabe que está tudo dentro do protocolo, mas as pessoas estão tendo essa sensação, muitos já estão abandonando a máscara, voltando com as reuniões familiares e amigos. Eu não estou condenando ninguém, eu só estou reportando que isso está acontecendo. E é isso que nós queremos discutir hoje com dois grandes especialistas, dois grandes infectologistas, dois médicos que vão nos ajudar a entender essas inquietações deste momento. Vacina em criança, vacina em adolescente, a terceira dose, o protocolo vacinal, o passaporte vacinal, melhor dizendo, ou o passaporte sanitário, e outras questões todas que nos inquietam neste novo normal. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos ao vivo com a Rede Atitude Positiva no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e também na rede do Instagram. No Instagram você assiste alguns trechos, você assiste os bastidores, no nosso novo Instagram, que é o @Rede Atitude Positiva. Você já sabe, quer boas notícias, sempre procure por lá a redeatitudepositiva.com.br, notícias boas todos os dias para você. Lembrando das marcas que estão conosco, sempre apoiando o jornalismo de soluções, o Restaurante Tartone, a Smartback, o Instituto de Medicina do Esporte, a Kia Sun Motors, as vacinas Ampla e o Café do Porto, que já está aqui do meu lado, para acompanhar esta grande live. Vamos lá, porque está começando e você vai compartilhando para todos os seus amigos, para todos os parentes, aqueles que têm dúvidas se a pandemia acabou ou não. Vai ser uma excelente conversa, uma excelente live a partir de agora, no ar, aqui na Rede Atitude Positiva. Convidamos dois Alexandres nesta noite, dois grandes, para discutir conosco este assunto. Doutor Alexandre Zavascki, seja bem-vindo. Doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto de Infectologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Infectologia e Controle de Infecção no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, pesquisador, membro do Comitê de Resistência Antimicrobiana da Sociedade Brasileira de Infectologia, revisor de diversos periódicos internacionais, entre outras coisas. Boa noite, doutor Zavascki. Muito boa noite, Renato Martins. Boa noite aos amigos da Rede Atitude Positiva. Seja bem-vindo, obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço o convite. Como são dois Alexandres, eu vou pelo sobrenome, doutor Schwarzbold, doutor Vargas Schwarzbold, professor de infectologia da Universidade Federal de Santa Maria, da UFSM, né? Doutor em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, chefe da unidade de pesquisa clínica da UFSM, do Hospital da UFSM, investigador principal da vacina da Universidade de Oxford contra a Covid-19 no Brasil. Dr. Schwarzbold, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Renato, obrigado pelo convite, um abraço aí a todos que te assistem, que nos assistem.
Um prazer estar do lado do Zavascki de novo. Fazíamos tempo que não estávamos juntos. É verdade. Desse mundo digital, né? Muito bom, a gente se encontra, de alguma maneira a gente se encontra e se reencontra. Já estão conosco também Gisele Garnier, Josi Vargas no Instagram, a Maria Tereza Tasqueto, todo mundo mandando abraços, palmas, tema importantíssimo, diz a Maria Tereza. É isso aí, estamos aqui para tentar esclarecer ao máximo com didatismo, com tradução para os leigos e com uma visão positiva acima de tudo, mas também ninguém vai tapar o sol com a peneira. E aí eu já pergunto aos nossos convidados se, afinal, a pandemia acabou ou não acabou, doutor Zavascki? Por favor, vamos começar com o senhor. Tá bem. Não, a pandemia não acabou, né? É muito simples a resposta, ela ainda está longe de acabar, mas é inequívoco que nós vivemos um momento completamente diferente, né? Pega um ano atrás, por exemplo, tá? O cenário é totalmente diferente. Então, nós temos ainda um contexto, em boa parte do mundo, né, de circulação do vírus, ou seja, pessoas ainda se infectando, pessoas adoecendo, mas nós temos um comportamento já muito dependente também do percentual de vacinados, né, na quantidade de vacinados na região. Nós temos um comportamento dependente da variante predominante, da variante do coronavírus predominante naquela região. Então, é um cenário bastante diferente, são novos desafios que a gente vai enfrentando, vai vendo aí à medida que evolui essa pandemia. E, indiscutivelmente, né, é um cenário mais tranquilo, mas não é um cenário ainda de fim de pandemia. Eu citei essas novidades aí, essas notícias de hoje, por exemplo, como a liberação da CBF, né, para o público a partir da rodada do Brasileirão, já nesse final de semana, né? Então, tudo isso vai dando uma sensação que às vezes pode confundir as pessoas de maneira geral, o cidadão brasileiro, de que isso possa ter chegado ao fim, de que a pandemia está muito tranquila, né? Claro que o quadro não é o mesmo, e já vou perguntar para o Dr. Schwarzbold a opinião dele. Só gostaria de ilustrar aqui que o Brasil hoje teve mais 818 mortes por Covid, o que não é pouco, né, gente? Nós estávamos aí numa média de 500, às vezes 400, hoje nós tivemos 818 registros, ultrapassando 595 mil, nós estamos beirando 600 mil mortos em toda essa pandemia em 1 ano e 8 meses. E a média móvel, que é algo muito importante, né? Imagino que vocês possam falar um pouquinho sobre isso, o quão importante essa média móvel para monitorar, que ela estava, se eu não me engano, ontem eu vi em 564 e hoje já aumentou para 572. Ela não baixou aí, segundo o site G1, nos últimos 15 dias, a menos de 500. Ela continua acima de 500. E isso, na minha opinião de jornalista, isso é um número ainda muito alto. Dr. Schwarzbold. Pois então, Renato. Estou exagerando? Como? Estou exagerando? Não exageras, não. Eu me alinho à resposta do Dr. Zavascki. E se for uma resposta muito objetiva, não há dúvida que a pandemia não acabou. E o olhar em perspectiva mostra nesse mesmo sentido que nós vamos provavelmente durar alguns meses com uma pandemia dessa. O que tem sido mais difícil nessa pandemia é ter essa sensação de bola de cristal e previsão definitiva sobre qualquer coisa. É um comportamento, haja vista que ela é completamente diferente de qualquer epidemia do passado, mesmo do próprio coronavírus, mesmo da influenza, de outra eventual infecção, uma doença transmissível importante. Então é muito difícil a gente ter um comparador. Mas me alinho nesse sentido de que não acabou, eu acho, inclusive, que nós teremos surtos, vamos dizer assim, vamos ter pequenas epidemias até o próximo ano, à medida que nós vamos ter gente no mundo não vacinada, nós não vamos terminar a nossa meta de vacinação nem no país, e muito menos no restante do mundo, até o final do ano. E enquanto o vírus estiver circulando, nós vamos ter surtos com variantes diferentes e epidemias ainda vigentes. Mas também me alinho à ideia de que é um outro momento, não há dúvida de que dá para a gente olhar a vida com outros olhos, quando a gente vê taxas de mortalidade mais baixas e, sobretudo, uma taxa de casos mais baixa do que nós vimos no ano passado e no decorrer
do primeiro semestre desse ano, né? Agora, uma resposta muito sucinta, não, seguramente não acabou e não vai acabar antes do final do ano. E provavelmente porque nós também não atingiremos uma meta tão rápida como deveríamos, né? E isto é absolutamente certo. Não, eu não te ouço, né? Desculpa. O Chile ontem chegou a 75% da cobertura vacinal, com 2 doses. E aí já deu uma relaxada. Vocês acham que esse é a meta? Chegar a 75% estaria tranquilo para o Brasil? Doutor Zavascki? Bom, eu tenho colocado nessas, quando me perguntam, né, o que é a meta, quando vai voltar ao normal. O que eu respondo é o seguinte: a vacinação, o percentual de vacinação, ele não é um objetivo final. O objetivo final é a redução da quantidade de vírus sendo transmitido todos os dias entre as pessoas. Esse é o objetivo final. Qual é o meio para se alcançar esse objetivo? É uma ampla vacinação. Então, não adianta eu ter 75% da população vacinada, 80% que seja, e continuar como nós temos agora, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul, com toda a queda de casos, por exemplo, nós temos agora cerca de 10 casos novos todos os dias para cada 100 mil habitantes no estado do Rio Grande do Sul. Né? Isso ainda é considerado uma taxa de contaminação, taxa de infecção elevada. Então, mas a gente sabe que está fazendo as coisas, está utilizando os meios para se chegar a algum ponto em que nós vamos ter menos de um caso para cada 100 mil habitantes por dia, caso novo. Né? Então, e o que a gente pode considerar isso, sim, uma transmissão baixa, bastante baixa. E aí a gente pode dizer, olha, chegamos ao objetivo. Então, não é o percentual. Eu acho um erro isso. Eu inclusive, né, contrariei alguns colegas que falavam muito dessa questão da meta, porque esse cálculo, ele é um cálculo, a formulazinha para se chegar nesse 70, 80, ela é uma fórmula muito simplificada, ela tem outras variáveis que entram nessa fórmula, e que de uma forma didática, né, de uma maneira didática, a gente passa, às vezes, assim, olha, você tem que pegar aqui o R e tal, mas não é assim que funciona na prática. Né? Na prática, existem outras variáveis que vão moldando este comportamento e, inclusive, essa necessidade de cobertura vacinal para se manter a doença suprimida. Mas nós estamos no passo ainda de suprimir, né? E o próximo passo, depois, é manter suprimida. Para suprimir mais rápido, a gente tem que fazer isso que está acontecendo, é ampliar a vacinação, continuar usando máscara e manter ainda algumas restrições, né, para alguns eventos, né, e isso só vai acelerar nós chegarmos nessa taxa de transmissão diária de vírus que a gente possa considerar uma doença suprimida ou controlada. Então, a vacinação é um meio, um dos meios, uma das ferramentas. O percentual de vacinação não é um objetivo que a gente diz assim, olha, quando nós atingimos tal percentual, a gente abre as atividades normalmente. Mas essa decisão do Chile, por exemplo, tomando como um exemplo, né? Está aqui, inclusive, na nossa Rede Atitude Positiva, no site da Rede Atitude Positiva, desde ontem, essa decisão de encerrar o estado de emergência. Eu sei que cada país é um país, cada cabeça é uma cabeça. Vocês acham que isso poderia ser precipitado? Tem essas outras variáveis que o senhor falou, doutor Zavascki. O que se pode relaxar? Claro que o senhor acabou de dizer, o álcool gel não dá para abrir mão, a máscara também não dá para abrir mão ainda. Mas o Chile, por exemplo, deu esta relaxada. Isso pode fazer com que o Brasil se espelhe até negativamente, achando que está sendo um Chile sem ter os 75%, né? Qual a opinião do presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, doutor Alexandre Schwarzbold? Renato, eu diria até menos como presidente da sociedade, eu diria muito como uma posição de quem tem se envolvido muito com vacina ultimamente,
Muito embora a gente, quando eu me expressei da questão de ter uma meta, eu concordo com o Zavascki que não é um número absoluto, como os 75% do Chile, que vai definir agora estamos livres da epidemia ou do risco de novas mortes, enfim, né? Eu acho que isso depende muito da questão viral, do vírus, diante de que vírus estamos, depende muito da eficácia das vacinas e depende, sobretudo, do comportamento da população. Então, sem esses elementos andarem muito juntos, seguramente pode ser muito mais que 75%, como pode, algumas populações, em determinado momento, ser até menos que 75%. Então, realmente não é um número absoluto nesse sentido. Eu não sei a situação do Chile, confesso que eu não estou acompanhando nesse momento como a gente usou muito o Chile de referência na América do Sul nos últimos meses, principalmente no início da campanha de vacinação. Então, o que eles chamam de estado de emergência, eu não sei se é um rigor do ponto de vista sanitário, né, e do ponto de vista de proibição de mobilidade, e aí eu diria que sim, não de novo envolvendo 75, mas as taxas que eles devem ter de transmissão, né, e de pressão no sistema talvez indique uma liberação possível para o sistema de saúde, né, enfim, das atividades humanas. Eu não sei qual é a realidade do Chile, então eu não usaria 75. Para complementar, então, só apenas para dar essa informação, o governo prometeu relaxar as restrições em vigor, aumentando os limites de capacidade em eventos e espaços públicos, já agora, quer dizer, não fez ainda, vai fazer no início de outubro, reabrir suas fronteiras aos turistas, incluindo brasileiros, e vai também estender a campanha de vacinação, que é o nosso próximo assunto em seguidinho aqui na live, para crianças entre 6 a 11 anos de idade. Já está com 75% de 2 doses e quase 80% de pelo menos uma dose. E estão trabalhando lá com a Coronavac. Você vê que Israel, por exemplo, vou usar outra referência só para a gente ter algum parâmetro de país de construção, claro. E são países com populações não tão grandes como o Brasil, né? Então, o Brasil acho que foge um pouco desse elemento populacional, porque nós somos muito heterogêneos, temos estados em velocidade de vacinação diferente, em oferta de saúde, velocidade diferentes. Mas, assim, pegando Israel, pegando países como Chile, ou seja, muito proporcional a alguns estados do país, ao nosso país, Israel já tinha uma taxa até maior que essa e ele viu pequenos surtos e preocupações que quem do outro lado do mundo olhou com uma certa suspeição que se devia apenas a uma variante. De maneira que eu acho que isso pode estar acontecendo, como eu dizia, e não é novo, né, Zavascki? Lembra dos trabalhos do Lipinski, né, lá de Harvard, lá do ano passado ainda, né, de publicações mostrando claramente que provavelmente nós vamos ter esse comportamento oscilatório, enquanto, obviamente, nós não suprimir o vírus do ponto de vista de circulação no mundo, né? Sim. E de controle vacinal sazonal, eu acho que sim. Eu estava dando uma olhadinha aqui rapidamente, eu vi o Chile hoje, ele está com 3 casos, uma média de 3 casos por 100 mil habitantes por dia. Né? O Brasil está com uma média de 16 ainda, é uma enorme diferença, né? Então, muito provavelmente não é somente o componente do percentual de vacinados, mas é a situação epidemiológica. Nem estou olhando o número de hospitalizações, número de óbitos, olha aí o número de casos. E isso que eles testam muito mais, ou seja, provavelmente a realidade deles é muito mais próxima do número de casos reais do que a nossa. Então, é muito mais a situação epidemiológica que permite essa reabertura do que propriamente ter atingido o percentual X ou Y de vacinação. Mas, claro, que ter atingido isso contribuiu para que eles chegassem nesses baixos níveis, entendeu? É o meio, né? Você chegou ali para... Tem, ao mesmo tempo, uma causalidade e uma coincidência de estarem associados. E uma associação, exatamente. Associação. Eu acredito, Renato, que o que fica claro disso tudo, para traduzir um pouco para a população, é de que é fundamental manter medidas que são essenciais não se mudar nesse momento. E eu acho que é um tripé essencial. Assim. O primeiro eu acho que ficou muito duvidoso lá no início, muito movimento contrário, mesmo do meio científico questionando o grau de evidência disso, mas o uso de máscara, por exemplo, o uso de máscara, a barreira física é uma barreira fundamental, até pela questão comportamental que a máscara induz, que é o outro elemento importante, que é o distanciamento físico. Então, o uso de máscara é fundamental. Eu acho que é fundamental a questão de ambiente muito bem ventilado,
Então, evitar aglomeração em ambiente fechado e mal ventilado, isso a gente tem que manter, independente de estar vacinado, o status vacinal do grupo de pessoas que a gente convive. E a terceira questão é exatamente essa do distanciamento físico. Isso, só deixa eu ressaltar isso que o senhor falou. Deixa eu ressaltar que isso é muito importante. Independente do estado de vacinação das pessoas que estão nesta reunião de grupo. Né? Porque o que a gente está vendo, eu vou falar um pouquinho o lado aqui do leigo, o que a gente está vendo, eu estou observando isso com parentes, amigos, restaurantes. No sábado à noite passei por uma casa de samba aqui em Porto Alegre, estava saltando gente pelo ladrão. Saltando pela janela, saltando pela porta, não cabia mais gente. O samba estava super gostoso, se não fosse pandemia. Eu fico preocupado com isso. Eu vejo meus amigos fazendo churrasco, eu vejo pessoas que não são das mesmas casas, que não são das mesmas famílias, fazendo programas. Alguns fazem ao ar livre, ok, mas na hora da foto está todo mundo junto. E eu vejo as pessoas também voltando já a dar abraço. Isso está certo, senhores? Eu só quero saber isso. Gostaria que os médicos respondessem. Já pode fazer isso? Ou será que a gente relaxou muito rápido porque a gente se prendeu durante muito tempo? A gente se aprisionou, a gente se censurou no toque, no afago, no carinho, e talvez a gente esteja agora muito desesperado para voltar. Então, assim, são pessoas, vamos deixar bem claro, são pessoas de círculos diferentes, né? De casas diferentes, de rodas diferentes que se encontram e não fica mais lá no soquinho. O pessoal já está no abracinho, né? E aí já baixa a máscara, conversa, e aí a desculpa sempre, desculpa a questão longa, mas é que, só para contextualizar, aí a desculpa sempre ou é o cigarro, ou é o café, ou eu estou comendo. E aí tá com a máscara baixada, ou sem a máscara, né? O que vocês acham? Doutor Zavascki. Tudo uma questão de risco, assim, ó, quando fizer essas atividades, com a quantidade de infecção que nós temos ainda, de vírus circulando, a pessoa vai estar em risco. Então, ela vai se colocar numa situação de maior ou menor risco, dependendo das suas atitudes. E, obviamente, quanto mais pessoas adotando medidas de risco, né, atitudes de risco, elas estão também, de certa forma, contribuindo para que a gente atrase o retorno de poder fazer essas atividades com um risco menor, ou mesmo sem risco mais lá adiante, né? Mas ainda é um momento que a gente acostumou, porque as pessoas, além de estarem infectando menos, elas estão agravando menos, né? Então, isso é uma coisa que é muito perceptível assim para as pessoas. Então, vou pegar, mas talvez a minha chance, mesmo eu pegando, de adoecer agora vacinado, é menor, né? É menor, isso que é importante, assim, não é uma chance zero, né? As pessoas ainda adoecem, algumas, né, ainda ficam doentes, ficam graves. Então é tudo uma questão de risco. A gente não tem muito esse treinamento, talvez quem não é da área, e mesmo médicos, não tem, né, para entender assim como é que funciona a vacina e a sua relação com a exposição ao agente infeccioso. Então, você está bem vacinado, tá com uma grande eficácia, mas você tem todo dia um comportamento de risco, a chance de pegar é diferente daquele que está bem vacinado e mantém uma atitude mais cautelosa ainda, evitando pelo menos situações de exposição. O que é uma situação de exposição de risco ainda, né? Aquilo que o Alexandre comentou, você vai num lugar principalmente mal ventilado, né, com um número grande de pessoas em relação àquele ambiente, e, né, conversa, almoçando ou não, né, e realmente as refeições elas são um risco grande, né, as pessoas falando, bares, restaurantes, e infelizmente são atividades que, dependendo da lotação, do número de pessoas, são situações de risco ainda. Então, as pessoas não trabalham com esse pensamento. Então, não é assim, sim ou não pode. O ideal é que a gente ainda adotasse realmente atitudes mais protetoras, não só por nós mesmos, mas para acelerarmos a queda e realmente entrarmos num estado de supressão da epidemia.
Vocês, não sei se vocês viram, acho que o doutor Zavascki foi um dos consultados para essa reportagem aqui da RBS, no site GZH. A gente tem aqui a reprodução do Diário Gaúcho. Aliás, o Diário Gaúcho traz essa informação bem no início da matéria, do jornalista Marcel Hartmann, que a gente está aí com uma cobertura de 2 doses de 38%. Não devemos estar muito além disso, né? Porque essa matéria tem uns 2 dias. Nós estamos beirando os 40%, né, senhores? Provavelmente sim. Nós estamos em outro patamar, exatamente. A reportagem até foi em cima de um dado errado, que foi 51%, nós estamos em 40%. O Marcel corrigiu ali e depois fez uma reportagem aqui mostrando que as pessoas... O que pode, o que não pode. Ela ouviu o Dr. Zavascki também essa reportagem. E aí tem aqui alguns como é que se diz? Uns infográficos, né? Para mostrar aí o que pode, o que não pode, os cuidados. Então, vacinados com 2 doses, os idosos sem a terceira dose ficam vulneráveis 6 meses após a segunda aplicação. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? A importância da terceira dose? Eu acho que seria interessante. Renato, eu ia seguir a linha do que estávamos falando antes e que bem o Zavascki traduziu. Eu acho que tem 2 elementos, só para adicionar um pouco e a gente tentar ampliar um pouco dessa questão. Será que vão voltar, vão aglomerar, vamos jogar futebol, comer churrasco junto com pessoas estranhas ao dia a dia? E já que estou vacinado, eu acho que a vacinação, e isso vai nos remeter a uma discussão que talvez tu queiras fazer depois, sobre a questão da obrigatoriedade ou não, mas o fato de estar vacinado induz as pessoas a uma mudança comportamental, que é esta que o Zavascki suscitou mesmo das pessoas. Escuta, não me preocupo porque ainda que eu me infecte, eu vou evoluir bem. E isso é uma verdade para muitas populações, isso é uma verdade para muitas situações, digamos, de pessoas, né? Tu sabes disso, mas a gente pode insistir um pouco essa ideia. Nossas vacinas não protegem, pelo menos mais de 50%, 60%, não protege no sentido de se infectar. E ainda que nós tenhamos vacinas que estão saindo que têm uma ação um pouco maior nisso. Mas por princípio da execução delas e do desenvolvimento, delas, elas não funcionam do ponto de vista preventivo. É muito mais de evolução de doença. Então, mas as pessoas incorporaram, não me importo em me infectar se eu, na verdade, não vou evoluir mal. Isso é muito tácito na cabeça das pessoas, né? E os números dizem isso. Quando a gente está fechando nas Zavascki unidades de hospital e leitos, está vendo? Isso não é tão mais grave agora que estamos vacinados. O problema, então, é essa questão da percepção que as pessoas têm a partir de estar vacinadas, e isso faz um paralelo com a epidemia do HIV/AIDS. E é muito diferente a gente ter um comportamento eventual de risco e ter um comportamento insistentemente de risco. Se você faz periodicamente com pessoas diferentes, em lugares diferentes, a chance de você se infectar é muito maior. Então, isso é um elemento quando a gente vai induzir uma pessoa, ou melhor dizendo, a orientar uma pessoa a ter um risco ou não, né? E esse é um elemento. E outro elemento é de que população nós estamos falando. Porque se nesse churrasco, que nem você deu exemplo, a gente tem idosos que não receberam a terceira dose, se a gente tem pessoas com doenças crônicas importantes, inclusive algumas que fazem tratamento com medicamentos específicos que reduzem a imunidade, também é uma população que a gente não pode estar considerando imune e protegida. E nós não sabemos disso na população, como é que eles controlam esse tipo de convívio social, né? Eu acho que isso é muito delicado. Assim. Deixa eu seguir rapidamente aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, mas rapidamente aqui eu acho importante a gente mostrar essas dicas. Para quem não viu essa reportagem, eu acho que pauta muito aqui exatamente pelo que a gente está falando nesse momento aqui. O que pode, o que não pode, ou pelo menos assim, a gente já viu aí, né? Já está claro com vocês que não é uma lei, não é uma regra dura, assim, o que pode, o que não pode, é o que é recomendável, o que não é recomendável, o que tem risco, o que não tem risco. Aqui, vacinados também pegam e também transmitem o vírus. Aliás, doutor Schwarzbold, sobre o que o senhor falou aí, eu preciso também comentar rapidamente, que eu tenho um amigo que é gestor público, até tem uma certa visibilidade, não vou falar o nome dele, e ele, com 2 doses, acabou contraindo o Covid. E eu perguntei para ele, como é que tu estás? Estou em casa, estou bem e tal, mas não é bom. Ele me disse isso. É
muito ruim. Ele me mandou essas palavrinhas no WhatsApp. Ou seja, exatamente isso que o senhor falou, né? E o doutor Zavascki também falou assim, não tem, a vacina ela não tem essa propriedade mágica de evitar 100%, nós sabemos disso, né? E mesmo pegando a doença, é uma situação muito ruim de passar por essa doença. Né? Pode pegar, pode passar mal, né, Renato? Pode passar mal e pode adoecer, pode ainda realmente, dependendo da situação, você ainda se pode passar para outras pessoas, né? Uma grande exposição naquele momento, né? A relação entre a capacidade o volume, vamos dizer assim, como é que eu vou tentar traduzir? Eu não queria falar no inóculo, assim, mas no volume de vírus que você se expõe, na quantidade de vírus, né? E naquele momento ali, em relação ao período da vacina, você já não está. Isso pode dar. Essas relações elas são variáveis de ser humano para ser humano. Então a gente não vai saber também como é que nós reagiríamos. Então nós, assim, não é isso, não é. Em absoluto é uma propaganda contra a vacina. Ao contrário, né? A vacina ela que está mudando tudo isso aí. Basicamente isso. Está sendo acelerado, né? Dentro do possível, com as medidas de restrição e o uso de máscara. Mas nós ali, quem está trabalhando com Covid, todo dia a gente vê caso em vacinado, todo dia. Não é um caso. É claro, para as pessoas, vacinar. Isso é o normal, vai acontecer. Né? Mas também estão uma curva, né, de descenso assim, muito lenta. Até Porto Alegre está uma situação mais favorável ainda, né, em relação ao estado em geral, por exemplo. Né? Mas está caindo. Vai chegar um momento em que este evento, você sair na rua, né, e encontrar alguém infectado pelo SARS-CoV-2, não vai ser um evento comum, tá? Vai ser um evento raro. Tá? Então, assim, esse é o momento da segurança. Hoje não é um evento raro. Se a gente sair, né, sem máscara, se eu for me reunir com quem eu quiser, né, se eu for para... Né, comer em bares, e se eu vou para restaurante, se eu vou para festa, você vai encontrar o vírus. Em algum momento, ainda com o nível de infecções que nós temos, você vai encontrar. E aí vai ser aquele momento, como é que você está de imunidade e quantidade de vírus que você encontrou no caminho, né? Então, a gente recomenda ainda que você adote uma medida, né, um pouquinho mais de cautela para nem chegar perto dele, né, nem encontrar, que é o que está acontecendo ainda hoje na situação epidemiológica. E o que a gente quer é chegar numa situação que este evento, este encontro, olha, o Renato vai para a rua, né, vai sair com conhecidos, vai em encontros, olha, dificilmente vai ter alguém com Covid. Né? Dificilmente naquele evento vai ter. Esse é o momento da segurança. É assim como com outras doenças infecciosas. Né? E nós estamos ainda com taxas de infecção de Covid muito mais elevadas do que qualquer momento de outra doença infecciosa, né? E o poder de contágio, né, de contaminação do coronavírus é muito grande, né? Não é uma gripezinha, não é uma outra... Não adianta fazer... a Delta, né, predominando, embora ela não tenha estourado aqui, ela encontrou provavelmente uma competidora à altura aí, que é a P1, né? Ela vai passando, mas vai passando mais lentamente. A variante que predominou aqui, né, para variante gama, ou P1, e encontra um pessoal também vindo de uma onda muito grande, muito forte, né? Então vai ter um percentual, pessoas num pós-infecção muito recente, ainda também com bons níveis de proteção. Então tudo isso dificultou esse avanço da Delta, mas ela é extremamente transmissível. Então ela vai pegar, talvez não vai fazer uma infecção tão grave, não vai ter a mesma disseminação que em outros lugares, mas a gente sabe que ela é mais fácil de adquirir a infecção por essa variante também. Nós estamos aqui ao vivo na nossa rede Atitude Positiva, no Fórum Atitude Positiva, 37ª edição, são 37 edições online durante a pandemia, mais de 70 lives, com o Dr. Alexandre Zavascki, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento,
e Dr. Alexandre Vargas Schwarzbolt, presidente da Sociedade Rio Grandense de Infectologia. Você manda a sua pergunta, você compartilha essa live, é muito importante, porque nós estamos abordando temas importantíssimos e dando orientações para a população, assim, realmente extremamente práticas, né, e objetivas. E o pessoal está parabenizando aqui, né, a nossa live. Paulo Teixeira está dizendo aqui, ó, parabéns pela entrevista. A Maria Tereza já falou que é um tema importantíssimo. A Gisele deu boa noite. A Elaine Antão está conosco também. A Alexandra Stous está lá no YouTube também. E o Mabrum, parabéns à rede pelo tema e pela escolha dos entrevistados. Paulo Ricardo está sempre conosco também aqui, valorizando todas as nossas lives. A Sandra Sauer, sempre lá de Florianópolis. A Priscila está dizendo o seguinte, Priscila Trindade, as pessoas precisam compreender que insistir no comportamento de risco vai catalisar a emergência de novas variantes. Pois é, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque insistir nesse ponto, porque a resposta, quando eu dei esse exemplo desse meu amigo, que disse ser muito ruim ter pego o Covid de qualquer maneira, eu queria tentar mostrar e deixar mais claro, porque a resposta das pessoas, a desculpa das pessoas é que, mas agora eu já estou vacinado, se eu pegar é fraquinho. Mas a doença é extremamente desconhecida, a gente não sabe nem o que pode se originar de um pós-Covid, né? Mesmo que ela seja fraca agora, o que essa pessoa pode ter daqui a um tempo no pulmão? Quantas pessoas já não morreram de pós-Covid, de complicações de pós-Covid? Não é mesmo? Doutor Schwarzbolt. Eu ia comentar, Zavascki, que isso é uma questão, enquanto você dava um exemplo, Renato, curioso, a gente não sabe, longo prazo, o comportamento destes vírus, do ponto de vista clínico. A Priscila está fazendo alguma... não, era a mesma questão. Não, é a mesma pergunta. Só botou para ilustrar. Tem muitos professores e muitos especialistas aí, inclusive, fazendo perguntas, né? E que bom, quando a gente aprende com eles. Qualificadíssimo. A professora Priscila sabe muito de genômica, muito mais que eu, inclusive. Que legal. A professora Alexandra, a professora Elma Blum, que estava aí, enfim, são todos bem-vindos. Nós não sabemos se o produto da Delta, a longo prazo, vai ser tão ruim do ponto de vista de morbidade nas pessoas, no pós-Covid, como a gente teve todo o pós-Covid da primeira, e com muitas publicações hoje, das primeiras ondas, né? Se for igual, e eu às vezes tenho a impressão que não, mas isso é uma razão muito técnica, específica do comportamento viral, esses vírus que acabam mutando muito, talvez tenha a tendência de ser menos letais e, ao mesmo tempo, menos produtor de efeitos de longo prazo. Mas isso é teórico ainda. Mas se for igual, isso é um horror, porque a Delta e outras variantes vão continuar circulando, infectando pessoas, e mesmo que, obviamente, não evoluam para um hospital ou até morram, essas pessoas vão ter o pós-Covid, que em tudo que é situação orgânica é muito ruim, né? Não há dúvida nenhuma. Talvez poucos saibam, alguns desses vírus, eles fazem mutações, isso é o princípio da virologia, para se adaptar. E quando eles se adaptam, em geral, eles tendem a não ser tão letais. E a explicação muito disso, por outro lado, é de que eles também têm mais facilidade para transmitir. A Delta, por exemplo, é uma variante que tem muito poucas mutações, se comparar até com variantes anteriores. Mas, ao mesmo tempo, ela tem variantes ela tem mutações extremamente eficazes para ela, vamos traduzir um pouco assim. E uma delas, ela tem a tendência de infectar mais vacinados do que não infectados, do que não vacinados, não sei se sabem. E isso é dado que tem surgido, curioso, porque, claro, os vacinados não vão evoluir tão mal, a maior parte dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, o vacinado vai continuar perpetuando a epidemia. Então, de novo, a gente vai ao encontro do que a gente tem tentado defender, a ideia de que você mesmo vacinado, você ainda é um elemento importante de transmissão. Mesmo que, tá claro, eles vão tender a evoluir muito bem. E um pouco disso, assim, para associar a variante com essa questão da epidemia, mesmo que daqui a pouco nós já temos outras duas variantes, depois da Delta, né, Zavascki, mas talvez tenham comportamentos diferentes. Concordo com a ideia, o Zavascki expressou há pouco, de que talvez o Brasil a gente segurou a Delta, porque nós éramos muito peculiar numa variante que o resto do mundo não tinha como nós, que era a Gama, né, que era a P1. E eu acho que essa competição, digamos assim, virológica, que nos ajudou a segurar a Delta. Mas ela já está povoando, Rio e São Paulo é mais comum agora. Aqui eu acho que já é mais comum, né, pelo que a gente tem de amostragem.
Então, isso talvez ali na frente, de alguns meses, demoraram muito nessa campanha de vacinação, talvez tenha um pequeno impacto em alguns surtos, né? Deixa eu só esgotar aqui as primeiras perguntas. O Luiz Eduardo está acompanhando de Passo Fundo, aprendendo muito, parabéns. A Sandra Sauer, lá de Floripa, disse que se cuidou muito, não quer encontrar o vírus, 2 doses concluídas, vamos seguir nos cuidando, e ela disse que o debate está ótimo. O Carlos Bolzan também está mandando parabéns. O Gilmar Farenzena também, parabéns pela escolha dos entrevistados. A Gisele está fazendo uma comparação aqui, que as sequelas ainda são um Kinder Ovo. Exatamente, a gente não sabe ainda o que pode vir. A doutora Priscila Trindade, que vocês referiram aí, disse exatamente Alexandre. Eu não sei dizer para qual Alexandre exatamente, mas eu tenho certeza que os dois estão certos. Mas ela diz o seguinte aqui, ó, a preocupação maior, ela crê que é o escape da resposta imune e dificuldade para reduzir taxa de transmissão. O que é isso, senhores? Por favor, traduzam para nós o que a Priscila quis dizer. Eu acho que ela está colocando aí justamente essas mutações aí, né? Da variante do coronavírus, que faz com que ele tenha menos afinidade, vamos dizer assim, a primeira linha de defesas, né, de um vacinado. Então, que são aqueles anticorpos, né, neutralizantes, assim. Então, é como uma chave e uma fechadura. O anticorpo produzido pela vacina, ele teria que encaixar bem naquela, né, bloquear, na verdade, a chave, né? A vacina funcionaria como um bloqueio da chave, que é a proteína que o vírus entra na célula, né? Então, daqui a pouco, esse bloqueio já não é tão bem feito e a chavezinha continua ativa, ela vai lá, abre a porta da célula e entra, né? Então, acho que é isso que ela te chama do escape. O escape aconteceu, na verdade, a gente viu, é muito complicado isso do ponto de vista epidemiológico, porque junta outra variável, que é justamente como é que naquela população está de indivíduos previamente expostos ou indivíduos vacinados, né? Então, quando se analisa, uma coisa é analisar isso do ponto de vista laboratorial, né? Outra coisa é analisar isso do ponto de vista populacional. Então, o que a gente viu nos Estados Unidos? Vamos pegar um exemplo onde a Delta fez um estrago após uma queda, né? Então, lá com 38%, acho que de vacinados, não sei se em torno de um pouco mais de 30%, não me recordo agora o número exato. Bom, está tudo bem, está tudo caindo. O que eles fizeram? Eles fizeram assim, pode voltar ao normal. É justamente isso que a gente está dizendo para não fazer. Né? Eles ignoraram assim a questão, olha, caiu, não vai voltar mais, e aí entrou uma variante. Quando fizeram essa liberação, eles já sabiam que existia. Então, assim, pode voltar ao normal, pode voltar a evento, pode tirar máscara, pode isso, pode aquilo, tirou tudo. O que aconteceu? Né? Aquela variante, ela conseguia já escapar alguns vacinados, tinha esse escape, e tinha ainda uma grande quantidade de não vacinados, e é uma alta transmissibilidade, então ela voltou. O que está acontecendo no Brasil? Nós estamos já passando, inclusive, né, Estados Unidos em termos de vacinação, porque aqui nós temos a população muito mais interessada em se vacinar. Então, por mais que a oferta seja bem mais reduzida aqui no Brasil, na prática a gente consegue vacinar porque as pessoas querem, desejam de vacinar, né? Então a gente vai avançando. E, ao mesmo tempo, a gente não voltou, por mais que a gente tenha isso, Renato, que tu mencionou, olha, eu enxerguei uma fé, né? Eu vi, a gente sabe que tem gente que não parou em nenhum momento, né? Continuou fazendo festa normal, durante toda a pandemia. Isso teve, né? Então, de certa forma, também é um grupo de pessoas que com determinado comportamento de risco, a gente não sabe exatamente em que bolha isso fica, assim, né? Mas, assim, tem essas pessoas, mas elas não voltaram todas ao mesmo tempo, né? Esse movimento gradual que a gente está fazendo, ele faz, do ponto de vista individual, uma coisa, aquelas pessoas estão se expondo. Do ponto de vista populacional é diferente, é um grupo de pessoas que está tomando ainda atitudes de risco, mas tem um grupo ainda grande de pessoas
principalmente porque os estados mantiveram essas restrições que ainda não voltaram. Então, isso, para a gente entender a epidemiologia, a gente tem que entender, olhar para a população, a gente não pode olhar, né, para que aquilo chama atenção, claro que chama atenção, mas se a gente analisar a população, e aí vai ver, tem muitas coisas positivas ainda. Né? Tem muito uso de máscara ainda. Claro, né? claro. E é completamente de chegar assim, por decreto, alguém dizer, está abolido. Se a gente fizer isso hoje, vamos ter problemas logo em seguida. Então, a gente recomenda essa volta gradual aí que está sendo feita. A Marinês Laval, ela diz que se preocupa com os obesos. Vocês acham que os obesos ainda são uma faixa de risco aí muito grande? Você falou muito isso no início da pandemia, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se a gente levar em conta, Renato, que, vamos arredondar aí, 60%, num país como o nosso, que 60% não tem a segunda dose, muitos desses, inclusive, com a segunda dose muito atrasada já, né? Porque exatamente não foram até a segunda dose, né? Você imagina uma população de obesos, a obesidade no Brasil ela não é desprezível, ela seguramente é menor que os Estados Unidos, por exemplo, mas não é desprezível, sobretudo nos grandes centros urbanos. É uma grande massa de população que não tomou a segunda dose ou provavelmente já perdeu muito daquele estímulo da primeira dose, do ponto de vista de resposta de anticorpos, e que, obviamente, vai estar vulnerável como estava em outro momento da epidemia, com variantes que são, para essa população, provavelmente muito mais agressivas. Eu inclusive, acho que, Zavascki, até é interessante isso, Renato, porque nós não combinamos absolutamente nada. E não necessariamente eu e o Zavascki quer concordar com todos os assuntos. Não, aqui a gente não combina nada. E tomadas de decisão, para não parecer esses falsos consensos, assim, né? Eu acho que é interessante esse olhar crítico e esse debate mesmo, do ponto de vista científico. Eu acho, por exemplo, que a campanha de vacinação nós poderia ter sido mais precoce com essa população, do ponto de vista de linha de escolha. Era só nós olharmos para as nossas UTIs. E mesmo no momento pós-vacinal, quando as UTIs ainda estavam em nível elevado de ocupação, na nossa UTI, pelo menos no nosso hospital universitário, eu diria que mais de 60% era população obesa. Então, há algo de elemento que a China, por exemplo, não teve, nunca mostrou nenhuma publicação, talvez porque a obesidade não exista. Pega as primeiras publicações lá do ano passado, dos dados clínicos, população, epidemiologia, praticamente não existia obeso naquela população, uma coisa louca. A gente viu isso na população europeia, lá na Itália, etc., Estados Unidos, né? Então, vou pedir que os senhores tentem resumir um pouquinho, porque, olha, tem muita pergunta, está chegando gente da comunidade científica aqui já pedindo para responder algumas questões, a audiência está ótima, peço para continuarem compartilhando, comentando, mandando suas perguntas, mas tem alguns assuntos muito importantes que a gente ainda precisa abordar antes que a live termine. A Carla Fernandes, a pergunta é muito grande, a gente bota na tela aqui, ela diz o seguinte, a Delta pode não ter feito ainda, é uma suposição dela, tá? Um estrago e a gente achar que está tudo bem, mas justamente porque começamos a vacinar depois de outros países, isto é, os grandes lotes de vacina estão chegando agora, não é mesmo? É isso que ela pergunta. Qual é a opinião de vocês? Acho que a gente comentou um pouco sobre isso, assim. Sim. Claro que a Delta, ou como outra qualquer que venha pós-Delta, aí sempre vai ter ainda possibilidade. Né? Eu acho que a Priscila comentou antes, menos vírus circulando é igual a menos chance de aparecer um mutante. Tá? Então, assim, quando a gente baixar, a chance de aparecer uma super variante vai diminuindo à medida que a gente vai baixando. Não é necessariamente tempo dependente, ela é dependente da quantidade de mutações que estão ocorrendo. Então, a gente começa a caminhar para um cenário, pelo menos nesses países que estão tendo vacinação, a gente sabe que tem bolsões do mundo, né, que não tem. Tá? A gente caminha para um cenário de diminuição de variantes, mas temos problemas nos bolsões não vacinados. E sim, podemos ter um impacto se nós decidirmos largar todos os cuidados a partir de agora, assim, de uma vez, né, todos os cuidados e todos juntos, assim. Então, podemos ainda ter. Comissão de Biossegurança do curso de Odontologia da UFSM. Olha a torcida chegando, doutor Schwarzbolt. Torcida de Santa Maria. Aqui representada pela professora Tatiana. Parabéns pela iniciativa deste encontro. O que os doutores têm a dizer da variante Mu? É mais ou menos, né? Eu acho que mais ou menos tem o mesmo sentido que o doutor Zavascki acabou de falar.
da Delta e de outras, né, que poderão chegar. Mas eu adiciono uma dúvida pessoal. Será que o que a gente está vendo lá na China, de novos lockdowns, Austrália, tudo isso é o você amanhã, o efeito Orloff? Isso vai chegar aqui também, senhores? De novo, nós vamos talvez ter que pensar em fechar cidades, ou isso não deve acontecer no Brasil? Eu acho que a gente está sempre fazendo esse ping-pong, começa por um, termina pelo outro, mas enfim, dependendo do assunto, eu acho que a gente pode discutir ambos. Claro. Eu acho que é possível, mas é possível em pequenos, a gente chama de surtos isso, Renato. O Zavascki e eu fizemos infectologia hospitalar, né, e a gente pode usar esse termo, da língua inglesa é o outbreaks, igual na epidemias de grandes populações, de pequenos surtos, ou seja, em locais com pequeno número de pessoas que têm um excesso de casos, e que, obviamente, talvez vai exigir um controle maior em algumas regiões, depende dos países, do tamanho dos países, população, isso é possível. Mas eu, sinceramente, e não é para convergir no nome do programa e do projeto teu, eu sou mais otimista em relação a isso. Eu não acredito que nós vamos ter país da nossa dimensão com aquela ondas que a gente teve no ano passado e este ano, né, principalmente depois de fevereiro. Não acredito que é uma massa de ocupação do sistema de saúde. O que eu acho que nós vamos... Quanto mais formos atrasados nesse movimento de controlar, e tem a ver com o comportamento das pessoas, como dissemos, eu acho que nós vamos protelar ainda mais, nós vamos continuar com o vírus circulando, e essa velocidade vai depender de nós. Mas eu não acredito que vão ter países com a nossa dimensão, vamos fechar o país no sentido de fechar escolas, como já se pensou lá no passado, etc., por conta de eventuais surtos de novas variantes. A Mi, né, já que é grego, né, nós estamos cada vez mais, vamos acabar o alfabeto grego com essas variantes. Perdão pela falta de cultura aqui desse apresentador. Não é. Isso é bom porque a gente... Até porque é mais fácil tu falar mu para a população do que falar mi e a pessoa ler um u lá. Eu pensei que era o Eterno Deus Mudança, do Gilberto Gil. Tá vendo? Eu sei que tu gosta de música. A Mi, a gente não tem muita informação dela. Ela não é maciçamente uma variante que circula no nosso meio, tanto é que se identificou em São Paulo a primeira, acho que foi em São Paulo, né? Acho que não foi a Fiocruz, foi em São Paulo. E é bem possível que em breve nós tenhamos, mas do mesmo modo que a Delta com a P1, vamos usar os nomes aí que a gente usou muito no Brasil, essa competição também acontece entre elas. E eu acho, de novo, eu posso errar nesse presságio. A pior coisa que tem é fazer bola de cristal. Mas eu acho que essa variante ela não vai ter tempo de ganhar essa competição com a Delta, por exemplo, como a Delta já está ganhando da P1 facilmente, né? Pessoal, meus amigos, Dr. Alexandre Schwarzbold e Dr. Alexandre Zavascki, a vacina em crianças e adolescentes, isso é uma discussão no mundo todo. O Chile, a gente viu aí, começando em 11 anos, nós tivemos aqui no Brasil um dia fatídico de muita desinformação, quando o Ministério da Saúde voltou atrás e já tinha começado a vacinação. Isso causou uma insegurança, né? O discurso da desinformação continua muito forte, né? Falando e se baseando em exemplos que não existiram, de crianças que morreram, uma delas não tinha nem sido vacinada. Qual é a opinião de vocês, especialistas, a respeito de vacina em criança e adolescente? Doutor Zavascki. Então, olha, eu pegando então o ping-pong aqui, né, rebatendo, vários mitos caíram, né, por terra completamente. Criança não pega, criança não transmite, criança não adoece. Então, a gente viu que tudo isso acontece. A criança pega, transmite tanto quanto um adulto, adoece, né? Mas, felizmente, até elas adoecem menos do que pacientes mais idosos, mais velhos, né? Não adoecem como os adultos. Mas, se a gente quiser o controle da epidemia, ele passa pela vacinação em crianças, tá? E a vacinação em criança ela é uma obrigação, a gente tem que proteger a saúde da criança. Se a pós-Covid é desconhecida ainda, embora já se sabe bastante síndromes associadas a status pós-Covid, mas na criança ela já é documentada pós-Covid e ainda é um cenário em termos de desenvolvimento, do que pode acontecer uma infecção por Covid, ela é ainda bastante desconhecida, então a gente tem que proteger também essa população.
A gente viu em vários locais do mundo, agora com a vacinação do adulto, as infecções se manifestando em crianças, os casos predominando em crianças, né? Estados Unidos teve bastante isso, Inglaterra teve isso, Canadá teve isso, né? E com a volta das escolas, então teve surtos nas, né, escolas, tudo. A gente tem que proteger essa população. E faz parte da estratégia de controle da pandemia vacinar crianças. E são vacinas seguras, como, enfim, como outras vacinas todas que a gente faz nas crianças aí, né? E evita doenças aí, né? Tem que fazer. Para mim é muito simples. O difícil é combater toda essa rede de Desinformação, né? desinformação, conspiração, fake news, né? Com diversos interesses. Eu não consigo entender completamente todos os interesses disso aí, mas o difícil é isso. Entender a vacinação das crianças é muito simples, muito fácil, na verdade. Doutor Schwarzbold, quer complementar? E a gente vai descobrindo cada coisa, né? Do ano passado para cá. Daqui a pouco nós estamos construindo teorias conspiratórias, porque tem tanta criatividade no negacionismo que a gente não imagina a fonte de tudo, né? Mas sobre essa questão de vacinação na criança, eu estou completamente de acordo com... De novo, nós não combinamos com os Zavascki, que essa é uma população que, assim como os adolescentes, neste momento, é a população que vai passar a ser suscetível. E o histórico de vírus respiratório, que é uma população que não só ela guarda mais o vírus na via respiratória, Renato, como ela é mais transmissora, inclusive. No caso de influenza, as crianças elas persistem mais na via respiratória com o vírus da gripe do que os adultos. E, claro, talvez esse foi um paradigma, como bem o Zavascki expressou, de que a gente foi descobrindo que essa epidemia é diferente da gripe, do H1N1. Se nós tivéssemos tido o comportamento que a H1N1 teve com crianças neste vírus e nós desprotegidos as crianças, nós teríamos milhares de crianças mortas, muito mais do que tivemos. O Rio Grande do Sul, de 0 a 9, 10 anos, não teve nenhuma morte nessa faixa etária. Já de adolescentes, nós já tivemos centenas de mortos. Então, tá bem, são centenas, não são milhares, mas, gente, são centenas de pessoas mortas de um vírus que pode ser prevenido de algum modo, né, do ponto de vista de comportamento. Então, eu acho que a gente vai ter que se preocupar, inclusive, com essa população daqui um pouco, porque ela exatamente vai ser a população suscetível para transmitir e, obviamente, para adquirir e evoluir. De novo, um vírus que talvez se adapte melhores a eles. A boa notícia é que eu acho que está saindo cada vez mais dados de novas vacinas e das vacinas vigentes com estudo em crianças. Porque também é isso, nós não podemos sair aplicando em crianças sem nós termos dado o mínimo de segurança. É uma população diferente. E às vezes nós temos que adaptar doses nas crianças, né? Mas tudo indica que vão ter mais de uma plataforma de vacinas que vão ser seguras para vacinar as crianças. Já está saindo os primeiros dados das primeiras em estudos, em outras pelo comportamento, pelos dados de reações nos adultos, tudo sugere que a gente vai poder aplicá-las nas crianças. Então, essa variação de tecnologias de vacina vai nos facilitar ter a opção de diferentes por faixa etária e por situação clínica, digamos, para o próximo ano. Não tenho nenhuma dúvida que a gente tem que vacinar essa população, não me alinho de modo algum esse comportamento negacionismo por ser criança, muito menos usar essa população como foco de conspiração e coisa do tipo, né? Sobre o passaporte vacinal, tem uma notícia aqui que acho que tem a ver com essa minha questão aqui que eu queria colocar, já para a gente encaminhar ao final, que eu falei no início da live, que é a CBF liberando o público, né, a partir desta próxima rodada agora, a partir da segunda fase. Essa liberação de público já na rodada do próximo sábado, né, não contempla o jogo do Internacional no sábado, porque o Atlético Mineiro não aceitou. Foi o único time que não aceitou o público. E contempla Grêmio Esporte no domingo. Se vocês dois, doutores Alexandres, fossem consultores da CBF, teriam dado este aval hoje para a volta do público? Bom, eu de forma nenhuma teria dado, tá? Eu acho que essa é uma atividade ainda de alto risco e totalmente desnecessária. Enfim, a gente tranquilamente conseguiria viver sem perder nenhum pedaço
vendo mais um campeonato brasileiro aí da televisão, né? Não teria nenhum problema. De novo, é uma coisa que vai atrasar a nossa volta ao normal, né? E potencialmente aí gerar focos de grandes focos de contaminação. Essa história de protocolo em estádio de futebol é uma besteira. Isso não existe, né? Não, é impossível, né? É impossível você seguir. Uma coisa é você aplicar um protocolo de distanciamento, de controle de uso de máscara para um grupo de dezenas, né? Quem sabe até uma centena de pessoas. Mas se você está falando de um evento com milhares de pessoas, isso é absolutamente incontrolável. Então, mesmo que tenha o ambiente ao ar livre, né, você vai ter pessoas próximas gritando e cantando, que são as duas formas de emitir mais partículas de aerossol, né? Então, um evento de alto risco, desnecessário, uma atividade que vai muito bem, enfim, né? Não podemos falar que isso está impactando em economia, né? Não está. E, ao contrário, tem o potencial para impactar negativamente, porque vai ter mais gente infectada, as pessoas saem dali e vão infectar pessoas na sua família, que vão infectar pessoas no seu trabalho, se mantém o ciclo. É desnecessário ir para um estádio de futebol, aquilo que eu falei lá no início, a chance de encontrar um vírus vai ser muito alta. E tem o abraço na hora do gol, né? Se sai gol, tem aquele abraço que é incontrolável, a nossa comunidade, a nossa naturalidade brasileira. Mas, Renato, mais importante que o abraço é o grito, tá? Eu até te dizer assim, abraçar, pode abraçar, viu, Renato? Se não abraçou ainda, não está abraçando, pode abraçar. Tem que fazer o protocolo do abraço direitinho. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Não pode chegar no ouvido da pessoa e ficar falando, olha, que bom te ver e tal. Pode ser um abraço, justamente isso, um abraço de máscara, um abraço silencioso, com o rosto virado. O toque, a transmissão por contato, ela é muito ineficaz. Coisa boa que a gente descobriu, né? Então, quando não se sabia, estava tudo justificado. Hoje a gente sabe, é o ar, né? É o ar, seja por partículas maiores ou por partículas menores que ficam flutuando, os aerossóis, que é muito importante, né? Então, é o ar. Então, mais importante que o abraço, mas é uma cena que não existe. Duas pessoas se abraçando no estádio, num gol, e não gritar o gol, né? Elas vão gritar gol. Ali elas vão, se tem um infectado, vai espalhar vírus para bastante gente. Doutor Schwarzbold, o futebol pode abrir as portas para o público no Brasil? Já? Tu sabes que eu estava tentando achar algum momento que a gente vai discordar um pouco. E eu acho que essa questão final da discussão, ela tem sido uma discussão mais polêmica, mesmo entre nós. Aqui eu vou falar da Sociedade Brasileira de Infectologia, então não falo eu, só a visão pessoal, a gente tem discutido isso, até porque nós damos consultoria para a CBF, não eu particularmente, mas colegas do país têm dado consultoria, e nós temos acompanhado os dados dos jogos testes, né? Tem ocorrido, tu deves lembrar, Renato, sei que tu gosta de futebol, aliás, tu sofre pelo mesmo time que eu, embora nós estejamos bem melhor do que o Zavascki nesse momento. Estamos melhores. Mas acho que nem ele nem eu tem a ver com essa questão dos nossos times de botar torcida. Ele está precisando mais de torcida do que eu no estádio. Mas não é essa a razão técnica dele não querer a torcida no estádio. Então, teve, acho que no Mineirão, no Maracanã, em Brasília, teve alguns. Em Porto Alegre a gente conseguiu resistir um pouco. Mas nesses estados tiveram torcidas, e algo como 15 mil pessoas, 5 mil. Eu acho que o grande dificultador é a restrição, é o protocolo. Se tu me disser, não pode entrar no estádio, em teoria poderia. Nós temos dados, Zavascki, dos jogos do Atlético, antes, quando estava entrando gente, em que a taxa de transmissão foi bem menor do que a transmissão em Belo Horizonte, proporcional àquela população que foi lá. E imagina que é uma população com comportamento de agitação e tal. Mas o problema é o fora do estádio, é o voltar para casa, é muito difícil, né? E ali teria que ter os clubes trabalhando muito o passaporte, né? A partir de vacinas. Vacina tinha que ser um critério para começar, e depois as medidas tinham que ser muito fiscalizadas. Mas como é que tu vai fiscalizar 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas? A gente sabe que mais que isso ninguém vai autorizar a entrar, mas no Maracanã se pensa no número como tal. E isso vai ficar muito complicado. Agora, eu acho que a gente vai voltar para os estádios, sim, mas eu não faria isso nesse sábado, nesse domingo. Eu esperaria, de novo, não vou dar uma meta mágica, né, de 70%,
mas eu esperaria uma massa da população muito maior sendo vacinada e com uma taxa de transmissão que a gente vê muito menor e principalmente estável durante algumas semanas e meses. Porque também não adianta descobrir pela média móvel que essa semana ou na semana seguinte foi bem melhor do que a passada, né, ou 14 dias anteriores. Eu acho que a gente precisa ter muito tempo com estabilidade de dados. Mas eu acho que talvez não seja o cenário. Tem um impacto econômico, sim, para essa atitude, para essa atividade empresarial, né? O futebol brasileiro ele mobiliza algo como R$1 bilhão, né, de atividades afins, enfim. Mas, de novo, é uma área da economia. A população brasileira não vai ficar melhor ou pior porque o futebol voltou em campo, né? Mas é algo que a gente, como outras atividades da economia, talvez a gente vai ter que avaliar. O problema neste momento, neste fim de semana, é tu ter rigor e protocolo em tudo que é jogo do Brasil, Série B, Série C, etc. Tudo ao mesmo tempo. Eu tinha colocado, inclusive, a notícia da Série C, e aqui está a notícia da Série A também, né? Que todas voltam, com exceção aí do Atlético, que não aceitou, e o Bahia, me parece que vai ter um delay aí, vai ter um atraso para a entrada daqui a algumas semanas. A Gisele Garnier está dizendo aqui, ó, de pleno acordo com o doutor Zavascki, esse ponto de vista, a CBF vai na contramão, e o doutor Paulo Petri, que é epidemiologista, está nos dando a honra aqui da sua audiência, está dizendo o seguinte, ó, os protocolos para o futebol não são besteiras, foram feitos com muita cautela e estudo está puxando aí a nossa orelha, doutor Zavascki. Eu, quando disse que são incontroláveis, quando eu concordei com o senhor e disse que são incontroláveis, que os protocolos, na teoria, podem ser muito bons, mas na prática é meio difícil de serem isso que eu estou falando. Eu estou trabalhando com a Covid desde janeiro de 2020, implementando protocolos. E é extremamente difícil você implementar protocolos. Fazer o protocolo na prática, né, no papel, é uma maravilha. Assim, você coloca, olha, aqui a pessoa vai chegar, você vai manter assim, você dirige essa pessoa para cá, para lá, mas na prática, a implementação disso, então, a gente sabe que não vai. O único protocolo que seria restringir realmente o grupo e separar. E o comportamento do torcedor é um comportamento totalmente diferente. É um cenário diferente, é um público diferente. Então, quando eu me refiro que é uma besteira, eu acho que eu usei esse termo aí, né, que o doutor Paulo está pegando, é no sentido que não vai ser cumprido. Né? Não vai. E você pode cumprir num dia. Né? No segundo, terceiro jogo, não vai ter. Torcida, futebol é paixão. Quando você mete paixão, você não segue protocolo. As pessoas vão se agrupar. Você pode botar, olha, separa lá 10 mil torcedores aqui, elas vão se agrupar em seguida. Vai ter 2, 3 pessoas. É assim, futebol é assim. Qualquer outra atividade que vai envolver isso, a gente está vendo enfim, passeados, qualquer coisa. Você vai numa festa, você não vai seguir o protocolo de distanciamento, não vai. Né? Então, não vai ser assim no futebol. Né? Eu realmente trabalho ali agora com isso aí, o Alexandre sabe. É muito difícil você implementar um protocolo para um profissional de saúde já que tem um treinamento. E a gente sabe que para a população geral é muito difícil. Então, a gente consegue fazer coisas muito genéricas, né? Do distanciamento, tal. As pessoas vão introjetando isso, algumas vão praticando mais e acaba funcionando isso do ponto de vista populacional. Né? Para um evento desse tamanho, acho que não vai funcionar. Mas em algum momento, Alexandre, claro que vai voltar, mas não é o momento agora. Perdão. Para tudo que a gente fala, né, sobre futebol, comércio, vale essa questão. O protocolo é fácil de fazer, o problema é o controle do protocolo, para ver se ele está funcionando ou não. Eu vi esse final de semana no shopping uma loja grande, um grande magazine, que manteve aquela entrada e saída separada, com um cordão, reduzindo praticamente a uma pessoa de cada vez entrando. E no mesmo shopping, no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora praticamente, eu entrei em outra loja que já tinha tirado tudo isso.
que ela fazia durante a pandemia, ou seja, a entrada toda já estava liberada, podia entrar quantas pessoas quisessem, se batendo, se chocando, passando perto uma das outras. Então, assim, o protocolo muda, o protocolo se atualiza, as restrições se liberam, mas os comportamentos são diferentes, né? As parcimônias são diferentes, enfim, as cabeças, né, de quem comanda isso acabam tendo decisões diferentes, pois não? Não, eu falei exatamente, é isso aí, a questão é essa, é a implementação e a fiscalização, né, depois. São os dois pontos cruciais sempre de um protocolo. A Gisele só comenta também que ontem no jogo de Vasco e Goiás entraram todos setorizados, lá dentro se apontaram todos. E máscaras... Já aconteceram eventos aqui, a gente já viu os eventos com público, é isso que acontece. Então, você vai dizer, olha, vai ficar sentado na cadeirinha, de máscara, isso para o público de futebol não existe. Nem nas torcidas nórdicas, lá que não tem muito sangue nas veias. Não, né? ao contrário, Renato. Exato, tem fatos, claro, a gente quer acompanhar exatamente por causa da epidemia, e eu que acompanho e gosto de futebol também, na Eurocopa, que foi o maior experimento de estádio de futebol que teve recente. Eles no verão, então ar livre, tranquilo, não era úmido, frio, fechado. Teve um dia de um jogo de futebol que eles documentaram 2.000 pessoas, porque obviamente como era teste, eles testavam depois. E não todos os jogos, mas esses jogos testes. Tinham 2.000 pessoas, um total que eu não sei de quantos infectadas. Teve países que foram, eu acho que a Finlândia, então falando dos nórdicos, eu lembrei Dinamarca e Finlândia, que não tinha aquela variante, não tinha naquela região quase ninguém mais infectado, e os jogos da Eurocopa levou para lá, para aquele país, porque lá é como se fossem nossos estados, como tu sabes bem. Então, realmente, depende do número que a gente está falando, são eventos super transmissores, como a gente chama, né? Agora, se realmente resolveram cunhar esse nome de eventos super transmissores, o futebol pode ser um deles. Eu acho que se o protocolo não for muito rigoroso no sentido de restrição de passaporte, de fato que é vacinado, de população mais jovem, e de gente separando, tu tem que ter um número muito pequeno para fazer isso. Imagina você fazer isso com 15.000 pessoas. Vocês são a favor do passaporte? Doutor Schwarzbold, já emenda aí. A Sociedade de Rio Grandense de Infectologia é a favor do passaporte vacinal? De novo, eu não posso nem falar pela Sociedade nem brasileira de Infecto, que dirá do meu estado. Não para presidir ainda do estado, embora estou saindo em breve. Mas porque a gente não conseguiu ter um consenso nisso, não. Eu posso dar minha opinião pessoal. Eu sou favorável ao passaporte. Eu estou para ser convencido do contrário, mas eu acho que ainda o convencimento é muito mais algo ideológico e até estratégico para me convencer do contrário. Enquanto questão sanitária, eu acho que ela ainda é, nesse momento, sobretudo da epidemia, de novo, se nós estivermos falando ano que vem de uma população completamente vacinada, isso vai passar a ser completamente significante, porque nós vamos ter uma margem, como sempre, não vacinada. Mas quando isso tem impacto do ponto de vista de saúde pública e na transmissão, eu acho que o passaporte, para a maior parte das situações públicas e privadas, bem claro, né, nós não vamos precisar coibir as pessoas de ir no supermercado, mas, obviamente, mas nós estamos falando, de novo, de eventos com aglomeração, nós estamos falando de serviço público, repartições em que as pessoas trabalham em lugares fechados, por exemplo, e empresa privada já tem jurisprudência, inclusive, né, enfim, o Zavascki tem família nesse campo, aí ele pode comentar, mas já tem jurisprudência, o Supremo Tribunal Americano há muitos anos já resolveu isso, muito antes dessa pandemia, dessa questão do direito, enfim, coletivo, sobre o direito individual, quando representa risco sanitário. Mas eu acho que essa é uma questão ainda aberta, isso não é muito definido e consensual, não. Doutor Zavascki, a sua opinião? Não, assim, primeiro a gente tem que analisar o que está acontecendo do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, nós temos 90% da população querendo se vacinar, né? Por baixo, assim, né? E nós temos um grupo que não quer vacinar, e dentro desses 10% lá tem um grupo que não quer antivacinas, mas se vacina, né? Então, nós estamos falando de um percentual muito pequeno da população, né? Mas é um percentual, sim, pequeno, mas que vai acabar sendo as pessoas de alto risco para fazer a transmissão. Então, a vacina, para eventos ou atividades
né, de alto risco de infecção, futebol, né, as torcidas, a gente quer voltar a isso, nada mais lógico do que a gente proteger as pessoas que vão para lá. Né? Como é que se protege isso? Você não está restringindo a liberdade da pessoa ir no local. Agora, naquele local onde a transmissão é, olha, se você não está vacinado, infelizmente, né, talvez possa até pensar em alternativas com o PCR e algumas coisas desse tipo, né, para a pessoa, então, enfim, não quer se vacinar, mas então ela apresente que ela não, alguma forma que ela não está, ou tem uma chance pequena de estar infectada naquele momento, para dar segurança para esses 90%, 95%. Então, a gente está discutindo esse assunto por causa de uma parcela muito pequena, né, de pessoas anti-vacina e que se não se vacinam, porque, como eles, o anti-vacina brasileiro se vacina, eles não são bobos, né, até porque, por isso, diferente dos anti-vacina americanos, que vão morrendo, né, uma boa parte ali vai morrendo, eles vão se terminando aqui, os nossos antivacinas duram porque eles se vacinam. Então, é mais ideológico do que convicção. Né? E do ponto de vista biológico, eu não sei do ponto de vista legal, Alexandre, não sei, né? Mas assim, do ponto de vista biológico, pensa o que aconteceu. Olha, claro que isso demorou muitos anos, né? Mas com a questão do cigarro no ambiente público. Né? Então, por que se baniu? Porque o tabagismo passivo, né, também causa câncer. Né? Então, o ar expelido de um fumante, ele está interferindo na saúde daquelas pessoas à sua volta. Né? Para a questão da Covid, é a mesma coisa. O ar expelido por um não vacinado tem mais chance de estar infectado, de conter o vírus, do que o outro. Então, a gente tem que proteger da mesma forma. Né? Então, hoje já se aceita isso como muito naturalmente. Olha, não pode fumar. Não pode fumar aqui, ali. Não pode. Né? Então, assim, vamos diminuir a proteção até, enfim, chegar um momento que talvez a gente possa realmente prescindir dessas medidas de proteção. Tá? E acho que a questão do fumante ainda tem um agravante, né? Para você desenvolver um câncer a partir do tabagismo passivo, você precisa de exposições repetidas. Para você pegar a Covid e eventualmente até morrer de Covid, basta uma exposição. Tá? Exato. Então, tem que pensar nessa forma. Assim, primeiro, do ponto de vista prático, né? E depois buscar os paralelos que a gente já tem na nossa cultura, na nossa sociedade, bem implementados e bem aceitos. O Gilmor Farenzena está só chamando a atenção aqui, que é significativo o silêncio das entidades médicas sobre esse assunto, que as entidades, portanto, deveriam se colocar aí, se manifestar, né, suas posições a respeito do passaporte. O Gilmor está plenamente correto, né? Porque, aliás, como faltou a atitude das entidades de medicina durante toda a pandemia. Né? Muitas outras questões da pandemia. Se for olhar, eles se omitiram, né? Ou quando falaram foi para justamente, enfim, promover, a gente sabe omitir, bem. ou né? para se omitir. Então, lamentavelmente, a gente sente muito isso, essa ausência total de liderança, essa fuga aí dos representantes das classes médicas e sociedades, muitas sociedades também. Mas é a realidade, Gilmar, a gente tem que estar trabalhando com ela, né? A Gisele se manifestou favorável, não deu tempo, infelizmente. O pessoal está falando aqui dos restaurantes, está falando aqui da gripe, o pessoal querendo saber se o ano que vem vai se usar máscara ou não. Enfim, as bolas de cristal aí tem que funcionar. O senhor acha que vai, doutor Jorge? Eu acho que vai. Tem que ter? Quer dizer, quando eu digo acho que vai, nós estamos falando de... Se o povo vai usar, eu não sei, mas eu espero. Eu acho que isso vale 10 segundos de comentário, Por Renato. favor. O tempo é de vocês. Eu, por mim, fico aqui até meia-noite. Vocês é que tem uma agenda extremamente ocupadíssima. Ontem eu estava assistindo, curiosamente, de um amigo meu que faz live, mas ele convidou o Peninha para falar. E o Peninha é uma figura, como sabes bem. E o Peninha, no meio da live, ele diz, a mulher dele passa uma janta, imagino eu, essa hora, e o Peninha, como assim? Tu já vai servir a janta, que eu estou no meio aqui do doutor na live, e eu assistindo ele falar isso. E eu estou assim, estou esperando a minha janta, mas isso é daqui um pouco. Mas 10 segundos para comentar o que eu ia falar. Já é uma ceia, né? Já é uma ceia, exatamente. Eu acho que vão ter atitudes que nós vamos ter que mudar na vida.
na vida social, pública, né? Óbvio, né? No nosso privado, nós podemos, como eu estou agora com a minha família, sem máscara, sem nada. Mas na vida pública, nós estamos sintomáticos, nós estamos em lugares fechados, nós temos que nos habituar um pouco mais, nós principalmente em hospital, né, Zavas? Quantos que a gente usava máscara, exceto na frente de um paciente? Nunca, dentro do hospital. Com pessoas que trabalham com pacientes o tempo inteiro, a maior parte. Então, eu acho que vão ter atitudes que nós vamos ter que, de algum modo, nos adaptarmos. Os asiáticos, para eles, vai ser banal isso, porque é quase que cultural. E, inclusive, eles têm razões outras para fazerem isso, né? Que é uma razão muito mais altruísta. Esses tempos eu estava vendo aspectos culturais de porque os asiáticos têm esse hábito que a gente conhece vendo, mas não, às vezes não sabe por que, de onde é que vem a raiz disso. Tem muito mais a ver com proteger o outro, e que é algo que aqui a gente não traduz ainda, né? A gente traduz como eu vou me proteger do outro, por isso que eu vou usar máscara. Não, na verdade, nós podemos estar levemente sintomáticos, sentindo bem, e a gente pode representar um risco para o outro. Então, essa consciência tem a ver com a máscara, por isso que eu espero que a gente continue usando. Passei dos 10 segundos. Senhores, eu não tenho palavras para agradecer, senão aquelas duas tradicionais, muito obrigado, né, para o tempo de vocês, para a agenda de vocês. Doutor Zavascki, em especial, aí nós, acho que há uns 3 meses, 4 meses, ou mais, estamos tentando marcar uma agenda com ele. Mas que bom que deu, né? E que bom que deu. Essa é a boa notícia. É porque está mais tranquilo também, né? Agora já é um verdade, sinal positivo. E a gente não desistiu também de lhe convidar. E o Dr. Schwarzbolt, pela segunda vez aqui, me dá a honra. Ficamos muito contentes com a participação de vocês, pelo sucesso dessa live e pela quantidade de informações significativas que vocês nos passaram, uma verdadeira aula com a sabedoria de vocês, com a experiência prática também nesse momento triste do país, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. A produção me chamou a atenção aí, me puxou a orelha também, que eu falei muito o Covid, é a Covid, a doença é a Covid, o vírus é o coronavírus, não é isso? Então está feita a correção. Até isso a gente está aprendendo também, português aos poucos. Um abraço aos senhores, muito obrigado mais uma vez, doutor Alexandre Zavascki, chefe do setor de infectologia do Hospital Moinhos de Vento, e doutor Alexandre Schwarzbolt, presidente da Sociedade Rio Grandense de Infectologia. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, obrigado. Um abraço a todos. 2 grandes mestres, 2 grandes especialistas, 2 grandes Alexandres. Eu fiz essa brincadeira desde o início, que nós tivemos uma feliz coincidência aqui também, com 2 grandes especialistas, né, que deixaram as suas impressões sobre o que está acontecendo no momento no Brasil, o que está acontecendo no momento no mundo, e a gente tentando enxergar uma luz no fim do túnel, e com os nossos 3 anos de trabalho aqui na Rede Atitude Positiva, tentando trazer aqui, direto da nossa central de conteúdo, ó, vocês estão vendo, home office, e há 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, tentando, através dessas lives, através das nossas transmissões, através do Fórum Atitude Positiva, trazer boas notícias para vocês e um olhar positivo. Eu quero agradecer muito às pessoas e pedir desculpa para aqueles que eu não pude atender aqui, porque a audiência hoje foi fora do comum, foi sensacional, sempre é grande, mas hoje a gente recebeu muita pergunta e a gente não conseguiu dar conta. Rede Atitude Positiva, e lembrando, quem está conosco sempre na Rede Atitude Positiva são aquelas marcas que apoiam o jornalismo das boas notícias. As Vacinas Ampla, o Tartone, que é o restaurante Tartone com a sua culinária italiana maravilhosa, o Instituto de Medicina do Esporte, o Café do Porto, que é o café por assinatura, a Kia Sun Motors e a Suzuki Sun Motors, e também a Smartback, que é a melhor assistência técnica do sul do país, de smartphones e de tablets. Vamos terminar com essa história de ser consumista, de querer trocar qualquer coisa que acontecer com o seu celular, você já quer trocar. Leva lá para a equipe do Daniel Blanco, na Smartback, está aí o site, smartback.com.br, e você pode ter o conserto
você pode ter uma troca de bateria, você pode ter a troca da tela, você vai ter o celular novo na sua mão sem a necessidade de trocar. Smartback Padre Chagas 67, sala 302, o site da Smartback está aí na tela. Se você quer ser o nosso parceiro aqui da Rede Atitude Positiva e colar a sua marca, a sua imagem com a imagem das notícias boas, você pode escrever para parceiros@atitudepositiva@gmail.com. Você recebe um material completo de como ter essa visibilidade da nossa rede. E se você gostou da nossa live sempre é produzida pela RM Comunicação e Eventos, lives remotas, lives híbridas, eventos presenciais dentro do protocolo também. Você pode mandar um WhatsApp para esse número, você vai receber material também a respeito das nossas lives da Rede Atitude Positiva. Inscreva-se no nosso canal Rede Atitude Positiva, tem muita coisa bacana, tem muita informação, tem muitos vídeos lá no YouTube, você se inscreve, porque todas as nossas lives estão na íntegra, arquivadas no nosso canal. Mais de 70 lives durante a pandemia. E o nosso Spotify, o nosso podcast, só áudios, entrevistas, os áudios dos fóruns aqui também, e também os meus comentários das rádios da agência Rádio Web, para mais de 2.300 emissoras em todo o país. Está tudo arquivado lá no Spotify. Você pode ir também e visitar, e também, se não tiver a possibilidade de ver, né, as nossas lives, você pode ouvir as nossas lives também no Spotify. Quer boas notícias? redeatitudepositiva.com.br. Agradecendo aqui, Luiz Eduardo, agradecendo a Ilma, agradecendo a Liane, maravilha de live, muito legal. Priscila Trindade, muito obrigado. Gisele Garnier, parabéns a ti, Renato, por esse elevado nível de informação. Que isso, muito obrigado. Esta live a gente faz para todos da comunidade, todos da sociedade brasileira e da Rede Atitude Positiva. Alexandra também, agradecendo, muito esclarecedora, super esclarecedora a live. Sucesso total nessa noite. E você pode ver mais artigos lá no nosso site, portanto, seguir a nossa rede. O nosso Instagram, não esqueça, Rede Atitude Positiva. Instagram crescendo muito, nosso editor João Vicente está agora cuidando especialmente das notícias, das imagens, das fotos. Todos os dias tem coisas bacanas por lá. Esta live teve a coordenação, está aqui sempre atenta atrás de mim, Rede Atitude Positiva, Fernanda Vargas, a nossa coordenadora de produção. Se você estiver assistindo no YouTube essa live, logo mais vai ter aqui, mais dicas de outros vídeos e da nossa playlist da Rede Atitude Positiva. Muito obrigado, até a próxima live e vem aí, a partir de outubro, a grande campanha da sociedade e o pós-Covid. Aqui nas nossas lives, no nosso site da Rede Atitude Positiva, muita informação com o apoio de grandes parceiros da Rede Atitude Positiva. Era isso, uma boa noite a todos, até a semana que vem com mais lives. Tchau, tchau!